Os destaques desta edição. A crise penitenciária. Recontagem eleva para 225 o número de fugitivos. Mutirão deve reduzir em 15% o número de presos. Força Nacional picará em Manaus por 30 dias. Mais detentos poderão ser transferidos para presídios federais. Estado deve pagar 3,2 milhões em indenização à família de presos mortos. Em 12 dias, Rio Negro subiu mais de 2 metros. Cresce em 15,6% o faturamento do polo industrial de Manaus. Bens desaparecidos da prefeitura de Maués são apreendidos na casa do ex-prefeito do município. Vai faltar ônibus. Rodoviários anunciam paralisação por tempo indeterminado a partir de terça-feira. Presidente do STF pede que juízes acelerem análise de presos provisórios. Brasil é líder em ranking de propinas. Lula quer indenização de 1 milhão de promotor que pediu sua prisão. Em cada 3 desempregados no mundo, um é brasileiro. E a Organização Internacional do Trabalho, OIT, diz que o país terá 1,2 milhão de desempregados a mais neste ano. Obama revoga visto a cubanos que entraram ilegalmente nos Estados Unidos. Mistério. Após 37 dias de buscas, delegado que desapareceu em Rio ainda não foi encontrado. Corpo de homem encontrado esquartejado em ramal na M70. Mulher morre afogada na ponta do Ismael. Bandidos da motocicleta morrem em choque com caçamba após arrastão. Um deles, que ainda estava vivo, foi morto a pedradas. Crime misterioso. Mulher é executada quando fazia caminhada na Avenida Brasil. Garota de 6 anos morre de choque hemorrágico após cair de bicicleta na Cidade de Deus. Agora no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. Madrugada com chuva acompanhada de relâmpagos e trovoada. O Climatempo já previa 21 milímetros para hoje em Manaus, que terá temperatura máxima de 30 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade. A umidade do ar é de 90%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 13 de janeiro. Faltam 352 dias para terminar 2017. É dia de Santo Hilário de Poitiers. Também é o Dia Internacional do Leonismo e o Ano Novo na Rússia, segundo o calendário juliano. O Rio Negro subiu de quarta para quinta-feira 17 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 21 metros e 42 centímetros. De 1º de janeiro até ontem, o Rio Negro subiu 2 metros e 30 centímetros. Opera sem restrições para pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1750, feito o Tratado de Madrid, documento que definiu grande parte do território brasileiro. 1825, Confederação do Equador. Frei Caneca era fuzilado. 1948, Gandhi inicia um jejum em protesto contra as violências cometidas por indianos e paquistaneses. 1972, Henrique Costa Mequinho, o Mequinho, torna-se o primeiro brasileiro grande mestre de xadrez. 2012, naufrágio do navio Costa Concórdia. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Em assembleias, os trabalhadores rodoviários decidiram que vão entrar em greve por tempo indeterminado a partir do próximo dia 17, terça-feira, quando pretendem paralisar 70% da frota de ônibus na cidade. O movimento grevista deverá causar transtornos diretos para ao menos 540 mil usuários na capital. A Prefeitura de Manaus promete agir para impedir a paralisação no sistema e evitar mais uma vez prejuízos à população. A semana que vem promete, não, Alberto Pellegrini? Promete sim, Paulo, já que os trabalhadores, como você bem colocou, decidiram pela paralisação. Nós, a população toda, todos os usuários do transporte coletivo, a sociedade em geral, espera aí, Paulo Guerra, ansiosamente por uma conversa do prefeito com os rodoviários. É assim que vem acontecendo, as greves aí são anunciadas, vão para a justiça, conseguem aquela questão de fazer uma greve legal, né, Paulo? Aí o prefeito vai e sempre consegue evitar que aconteça uma paralisação. Vamos então esperar que estas tratativas cheguem a bom termo para que a população mais uma vez não venha a ser prejudicada, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo, nesse exato momento nós temos um transporte coletivo tranquilo, né? Nós já acompanhamos aí a saída das principais garagens da cidade, bem como verificando os terminais
nesse momento o Terminal 5, o Terminal 3 e o Terminal 4, por onde já passamos, a movimentação é tranquila, Paulo Guerra, os passageiros chegam tranquilamente e a circulação, a movimentação da saída de ônibus na garagem deu-se de maneira tranquila. Peregrine, muita gente hoje, durante toda a madrugada no PAC, é a porta do iShopping para adentrar ao PAC que funciona ali dentro. É o que as escolas exigem para os alunos o RG. E as pessoas, as mães, vão com seus filhos para que eles possam tirar o RG. O que acontece? Apenas 20 fichas são distribuídas para um contingente enorme de pessoas, Peregrine. Alguma coisa há de ser feita. É no PAC, lá do São José, no iShopping, as pessoas reclamando. 20 fichas e centenas de pessoas chegam ali, passam a madrugada inteira para adentrar ao PAC para tirar o RG de seus filhos. É lamentável que isso esteja acontecendo. Há de se tomar uma providência urgente para que as pessoas também não sejam penalizadas. Já passar a madrugada toda acordada e, no fim, apenas 20 fichas serem distribuídas. É verdade, Paulo, nós sempre passamos pelo local, a fila é realmente enorme, são centenas de pessoas que procuram lá o PAC para tirar as carteiras de identidade das crianças agora que vão começar a estudar. Eu li alguma coisa ontem, uma nota da SEDUC, Paulo, as matrículas podem ser feitas normalmente e os pais se comprometem com a escola para levar posteriormente o RG. Eu não sei se as escolas estão fazendo essa prática, se estão matriculando sem a carteira de identidade, mas a orientação da SEDUC é para que seja feita a matrícula e até a criança começar as aulas, levar a carteira de identidade. Outra coisa também, Paulo, que está causando fila, transtorno, etc., é que agora pedem a tipagem sanguínea do aluno, né? E tem que ser comprovadamente aí por um médico, pelo laboratório, né? Então, alguns laboratórios já não estão fazendo sem a recomendação médica, já não aceitam mais a recomendação da escola e tem causado aí também, Paulo, nos postos de saúde, grandes filas, até mesmo confusão em relação a essa questão aí do exame. Pois é, Peregrine, o povo continua pagando e pagando caro. Vamos esperar que providências sejam tomadas no que se relaciona aos RGs, às carteiras de identidade desses alunos, e os pais reclamam. E uma senhora ligou aqui bastante indignada aqui para a Central de Jornalismo, para o nosso departamento de jornalismo durante a madrugada, que disse que chegou no começo da madrugada ali, só foram distribuídas 20 fichas. A gente vê sempre, não, Paulo, essa questão aí sempre tem mutirões, existe também aí ações de solidariedade, onde tiram, né, carteira de identidade. Seria aí muito, né, seria muito bem-vindo para os pais, com certeza, numa escola, em cada zona da cidade, fazer um mutirão desse tipo para que evite esse transtorno, não, Paulo? Está lançada aí a ideia e a sugestão para que providências sejam tomadas. É muito bem-vinda essa sua sugestão, Alberto Peregrine. Mas, Peregrine, tivemos aí uma noite intranquila na cidade e daqui a pouco vamos falar também sobre as buscas que prosseguem ao delegado que desapareceu há 37 dias. Corpo de homem foi encontrado esquartejado no ramal da M70, você vai contar isso daqui a pouco. Mas vamos pontuar outros assuntos. Mulher morreu afogada na ponta do Ismael, ela estava acompanhada de um homem, Peregrine? Estava, Paulo, ela estava acompanhada de um homem, ela estava na ponta do Ismael, estava tomando um banho lá naquela área, inclusive uma área restrita, ainda assim ela foi para lá e acabou morrendo afogada. Essa mulher tinha 39 anos de idade. 2 bandidos faziam um arrastão e na fuga eles bateram em uma caçamba. Um morreu logo, o outro ainda estava vivo. O que aconteceu com o que ficou vivo, Peregrine? Pois é, Paulo, o que ficou vivo foi morto por linchamento, né? Muitas pessoas chegavam e chutavam, outros davam bofete no homem que estava vivo, bem ao lado do que estava morto. Os dois vinham na motocicleta e tinham acabado de cometer assalto. Até que apareceu um desconhecido, Paulo, com uma pedra em bloco, se ajoelhou, né? Ficou de joelho perto do homem e o matou com pedradas, Paulo. Ele segurava a pedra em bloco e deu várias pedradas na cabeça desse homem. Ele segurava a pedra, Paulo, para você ter uma ideia, com as 2 mãos. Levantava com alguma dificuldade e sentava na cabeça do homem. O homem estava indignado, Peregrine. Estava indignado. Ele morreu com a cabeça esmagada, Paulo. Pois é, e portanto 2 morreram, 2 assaltantes. Os dois morreram e morreram na hora. São 2 assaltantes a menos na cidade.
Pois é, Paulo, eles tinham acabado de cometer arrastões, inclusive com eles na bolsa e na cintura tinham vários celulares e a mochila que eles tinham acabado de tomar de um menor de idade lá na rua Malvarisco. Quando chegou lá na rua Hilário Gurjão, a famosa rua do Fuxico, eles colidiram com uma caçamba. Crime misterioso, uma mulher fazia uma caminhada na Avenida Brasil, de repente aparece um carro, não é, Peregrini? Um carro misterioso, Paulo, e com um assassino dentro do carro. O homem desceu do carro, certificou-se que se tratava da mulher que ele procurava e era ela sim. E ele, de repente, disparou 3 tiros, 2 no peito, 1 na cabeça e a mulher morreu na hora. Não foi levado nada da mulher, ela estava com o celular dela, eles não fizeram questão de levar absolutamente nada, a não ser tirar-lhe a vida na base do tiro. Uma criança de 6 anos brincava de bicicleta, de repente ela caiu e teve um choque hemorrágico. O que aconteceu aí, Peregrini? Pois é, Paulo, foi na rua Santa Júlia, no bairro Cidade de Deus. Essa criança, um garoto, brincava, o Cauã Santos Pantoja, de 6 anos, brincava em sua bicicleta na rua. De repente ele pedalou um pouquinho mais rápido, desequilibrou-se, caiu da sua bicicleta e bateu a barriga, Paulo. As informações dão conta de que ele teve aí uma batida muito forte na barriga, ou teve um choque hemorrágico, foi levado ao Platão Araújo, mas já não havia nada o que fazer. Infelizmente, o pequeno Cauã morreu logo após dar entrada no Platão Araújo. Tivemos ontem a Operação Arcanjo pelas bandas de Iranduba e Vicinais, né, Peregrini? Pois é, Paulo, policiamento reforçado da Operação Arcanjo nos ramais, na área toda do município de Iranduba, a fim de diminuir aí a criminalidade, né? Vamos esperar que assim seja. O Lago do Limão, por exemplo, foi visto até o Papai Noel por lá, mas um carro de polícia ficou difícil. E vamos ver agora com essa operação aí que a Polícia Militar deflagrou, se a movimentação vai melhorar, Paulo, principalmente lá na área do Cacau Pireira. É uma situação de muita violência todos os dias. Peregrini, é verdade que viram uma estátua lá pelas bandas do Lago do Limão? É ruim, hein? Lá não tem esse negócio não, Paulo. Lá no Limão, lá não tem negócio de estátua não. Lá tá tudo dentro da normalidade. Roberto Peregrini, todos os dias agora estão fazendo as famosas revistas nas penitenciárias. Ontem teve uma, rapaz, mas encontraram muita coisa, né, Peregrini? Então, Paulo, ontem nós noticiávamos essa situação e cada vez a gente fica mais perplexo, né? Com o tipo de material, com a grandiosidade, com os números que são divulgados nessas operações. Mais de 30 celulares, mais de 40 ferramentas como alicate, marreta, martelo, por aí vai. O material que é usado aí para quebrar as grades foram encontrados lá dentro, além de vários estoques, quase 70 estoques também, Paulo, carregadores de celular e etc. Parecia uma loja de celular, né, Peregrini? Como tinha celular? Como tinha celular, Paulo? Celular e chip e negócio de carregador, como tinha. E ainda nesse negócio falando de presídio, Paulo, ontem as mulheres lá que estavam na fila querendo levar alimento lá pro compadre, rapaz, foram pra peia. Ontem, e já não é a primeira vez, viu, Paulo? A gente sempre e fecharam a rodovia também, né, Peregrini? Fecharam a rodovia, estão fazendo graça lá, Paulo. Essa que é a grande realidade. E eu lembro que na época do IML também, quando os corpos estavam lá, não foi uma nem 2 vezes que se iniciou aí brigas, mas brigam muito na frente dos presídios, Paulo. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Bom trabalho para você. Daqui a pouco a gente vai voltar sim, Paulo, com essas e outras informações de polícia também. A polícia agiu na noite e madrugada, a polícia prendeu aí um homem que tinha 1 quilo de droga com ele, além de armas, tinha até um rifle na jogada. Daqui a pouquinho essas informações, Paulo. A prefeitura decidiu prorrogar até domingo o processo de remanejamento do programa Bolsa Universidade. A decisão foi tomada pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional por conta do elevado número de acessos ao portal do candidato por parte dos estudantes reservistas. A prorrogação desta etapa não altera o restante do cronograma original, com o resultado sendo anunciado no dia 16, segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã.
Desde o início das notificações oficiais sobre o Zika vírus em 2015, foram registrados na capital 6.123 casos de febre do vírus. Desse total, 4.418 foram confirmados, 1.682 foram descartados e 23 continuam sob investigação. Os números atualizados foram divulgados ontem no 68º Informe Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Ainda de acordo com o 68º Informe Epidemiológico, foram notificados 1.286 casos de infecção por Zika em mulheres grávidas, com 500 casos confirmados, 773 descartados e 13 em investigação. Informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra, já não é de hoje que recebemos reclamações quanto às quedas e falta de energia na cidade. Mas ultimamente, a reclamação é quanto à falta de iluminação pública nas praças, ruas e locais de grandes movimentos. Essas reclamações já fazem parte da insatisfação do povo. Porém, o que mais se reclama é o vergonhoso valor embutido no talão de luz específico para a iluminação pública, e que se é obrigado a pagar todos os meses. É um montante razoável que deveria ir para a conta da prefeitura para a manutenção da iluminação na cidade. Mas devido a uma grande dívida para com a Amazonas Energia, a prefeitura pede todo esse dinheiro, que é automaticamente desviado para as contas da empresa para a amortização da dívida milionária. E aí nem prefeitura e nem a Amazonas Energia resolve esse problema que já se arrasta há anos. Por telefone, nós entramos em contato com o vice-prefeito Raimundo França, o Capela, e o mesmo garantiu que as providências já estão sendo tomadas. Em breve, uma equipe de engenheiros estarão em Manacapuru para verificar a possibilidade de trocar toda a iluminação da cidade e implantar as modernas lâmpadas de LED. Daí, uma esperança para o povo, em especial para o senhor Nena, que paga R$30 de iluminação pública, e no poste que fica próximo aí da sua casa, há anos não se vê uma lâmpada. Bem, Paulo, hoje é sexta-feira e muita gente se desloca de Manaus para passar o final de semana em outras localidades. E aí vai um alerta para quem deseja vir para Manacapuru e principalmente para quem gosta de viajar à noite e madrugada. Algumas quadrilhas estão simulando acidentes em meio à estrada para cometer assaltos. No último final de semana, um casal amigo que veio para passar um aniversário aqui em Manacapuru, por muito pouco não passou por esse vexame. Era madrugada quando o casal resolveu voltar para Manaus. Na volta, logo após o balneário Miriti, depararam com um grande acidente com motos jogadas ao chão, onde pelo menos 3 rapazes e 3 moças faziam parada e pediam ajuda. Mas por não gostar de ver acidente, a esposa do motorista pediu para não parar. No dia seguinte, eles me ligaram para saber sobre o acidente. Entramos em contato com a polícia e o hospital e nenhum acidente foi registrado. Por isso, todo cuidado é pouco nas viagens à noite. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h10 em Manaus. Simulação de acidente, bandidos fazem isso nas estradas, as pessoas param e são assaltadas. No que se relaciona à falta de luz, houve um apagão ontem em várias partes da cidade durante quase 2 horas. Falta tudo aqui em várias áreas da cidade. Falta água e falta luz. Ontem não foi diferente, mais um apagão em várias áreas da cidade durante quase 2 horas. Irresponsabilidade na saúde. Remédios doados a uma UBS de Iranduba nos últimos 3 anos foram trancados em uma sala, perderam a validade e agora vão ser incinerados. A reportagem é de J. Raio. Mais de 1 tonelada de medicamentos e materiais pérfuro-cortantes com data de validade vencida estavam trancados em uma sala da Unidade Básica de Saúde Samuel Kramer, no bairro Alto de Nazaré, popularmente chamado de Mutirão do Cacau, aqui no município de Iranduba. A informação foi dada à nossa reportagem pela diretora recém-nomeada para aquela UBS, a amazonina Lima da Silva.
Segundo ela, os medicamentos e os materiais como seringas, bisturis, agulhas, utensílios para curativos e outros itens foram doados à UBS Samuel Kramer pelo Exército Brasileiro e pela Fundação Bom Samaritano entre os anos de 2014 e 2016. De acordo com a Amazonina Lima, quando foram doados, os remédios estavam entre 2 a 3 meses de perderem a validade. Poderiam ter sido repartidos com outras UBSs que necessitam de medicamentos, mas foram trancados em uma sala que antes era utilizada para procedimentos de inalação e deixaram de ser realizados depois que o inalador foi roubado, revelou a nova diretora da unidade, que já trabalha no local há 16 anos como agente comunitária de saúde. Agora, todo o material que poderia ter beneficiado centenas de usuários dos serviços de saúde de Iranduba vai ser incinerado em uma empresa especializada nessa atividade, que fica localizada no quilômetro 2 da rodovia AM-070, atrás da central de comercialização da agricultura familiar. A remoção do material desde a UBS Samuel Kramer até a incineradora começou há 2 dias. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h13. O Ministério Público Federal ingressou na Justiça Federal com uma ação civil pública para que a União e o Estado do Amazonas adotem providências urgentes para assegurar o reconhecimento histórico das violações aos direitos humanos realizadas em desfavor dos filhos separados de pais com hanseníase, bem como a reparação dos danos causados. A ação civil pública pede a implementação no prazo de 120 dias de medidas que viabilizem a reconstrução dos laços familiares perdidos, com o intuito de resgatar o direito à identidade e à memória desses indivíduos. Uma operação na manhã desta quinta-feira apreendeu bens desaparecidos em 2 imóveis do ex-prefeito de Maués, Padre Carlos Góes. No local, foram encontrados dezenas de materiais, equipamentos, móveis, colchões e aparelhos de ar-condicionado comprados com dinheiro público para diversas repartições municipais e que estavam desaparecidos desde o fim do ano passado. O mandado de busca e apreensão na casa e no sítio do ex-prefeito foi expedido pelo juiz Rafael Almeida Cro, da comarca de Maués, após a atual gestão denunciar o desaparecimento de centenas de equipamentos em todos os órgãos da administração local. O Ministério Público do Estado do Amazonas instaurou um procedimento preparatório para verificar a regularidade da doação de um terreno pela Prefeitura de Itapiranga à Associação dos Pastores Evangélicos do município, dias após as eleições municipais. Moradores fizeram abaixo-assinado em manifesto. O procedimento foi instaurado pela promotora do município, Márcia Cristina de Lima Oliveira. Os dados dos indicadores de desempenho do Polo Industrial de Manaus, referentes ao mês de novembro, apontam que o penúltimo mês do ano teve o melhor faturamento de 2016, com 7,19 bilhões de reais, 2,22 bilhões de dólares. Ao contrário do que vinha acontecendo desde 2013, quando novembro apresentou queda no faturamento na comparação com outubro, no ano passado, houve crescimento de 6,25% na comparação entre novembro e o mês anterior. Já o faturamento global do PIN no acumulado de janeiro a novembro de 2016 chegou a 67,9 bilhões, o que corresponde a 19,8 bi de dólares, sendo os segmentos eletroeletrônico e de bens de informática responsáveis por 45,9, 31,16 bilhões deste total. O resultado do faturamento acumulado em moeda nacional é 7,51% inferior em relação ao registrado no mesmo intervalo de 2015. Na comparação em dólar, a queda é de 12,15%. Em relação aos empregos, novembro teve o 4º melhor desempenho do ano, com 86.561 postos de trabalho registrados entre efetivos, temporários e terceirizados. Com esse resultado, a média mensal de 2016 até novembro foi de 85.381 postos de trabalho, com os setores eletrônico e de bens de informática respondendo por quase 38% dos postos ocupados. Os indicadores são compilados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus com base em informações mensais repassadas pelas indústrias do Polo
industrial. Começam hoje, sexta-feira, as matrículas de novos alunos da rede pública de ensino de Manaus. O procedimento pode ser feito pela internet por meio do aplicativo Matrículas Amazonas e por esse site www.matriculas.am.gov.br e também presencialmente a partir do dia 16 de janeiro nas mais de 700 escolas públicas de Manaus. 16 de janeiro é segunda-feira. A Secretaria Municipal de Educação, SEMED, já rematriculou 176,7 mil estudantes que seguem a vida escolar dentro das unidades de ensino do município no ano letivo de 2017. O governo do Amazonas revogou o decreto que reduziu o expediente das secretarias e serviços do Executivo Estadual para 8 às 14 horas. A medida havia sido adotada desde maio de 2016 para atender ao plano de contingenciamento do governo para cortar gastos em razão da crise econômica. O horário de funcionamento de órgãos do Executivo, como a Secretaria da Fazenda, volta ao horário normal de expediente a partir da segunda-feira. Uma recontagem dos presos envolvidos nas fugas do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Compagem, Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, revelou que 148 estão foragidos, informou a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Um total de 77 detentos foi recapturado. Com isso, o número de presos que fugiu das duas unidades no dia 1º de janeiro é de 225 detentos e não 184, como havia sido informado anteriormente. O número foi constatado após procedimentos de contagem durante as revistas feitas nas duas unidades após as ocorrências do dia 1º. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, confirmou nesta quinta-feira que a possibilidade de mais presos de Manaus serem transferidos para presídio de segurança máxima. Representantes do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça e Cidadania do Governo Federal estiveram reunidos ontem na sede do governo para discutir a criação de um plano de ações que possa melhorar o trabalho de ressocialização da população carcerária do estado. O documento final será apresentado na próxima semana ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e ao governador José Melo. Nessa primeira etapa foi feito um diagnóstico das demandas existentes das áreas de educação, saúde, direitos humanos e assistência social, com o propósito de fortalecer o trabalho de ressocialização de maneira articulada entre os setores junto ao sistema prisional amazonense. O Ministério da Justiça publicou nesta quinta-feira no Diário Oficial da União uma portaria que autoriza a atuação de homens da Força Nacional em Manaus por 30 dias. O auxílio federal foi solicitado pelo governo do Amazonas após rebelião no presídio Anísio Jobim, que deixou 56 presos mortos, ter detonado uma crise na segurança pública do estado. De acordo com o Ministério da Justiça, a presença da Força Nacional na cidade pode ser prorrogada por tempo indeterminado, caso o comando da operação e a segurança pública estadual verifiquem a necessidade de mais tempo para restabelecer a ordem na região. Os mais de 10 mil detentos do sistema prisional do Amazonas terão seus processos revistos em um mutirão realizado pela Defensoria Pública do Amazonas. Nesta quinta-feira foi realizada uma reunião da Defensoria do Estado com a representante do Departamento Penitenciário Nacional e a Defensoria Pública da União para definir as estratégias do mutirão. A estimativa é que a quantidade de presos seja reduzida entre 15% e 20%. O defensor-geral do Amazonas, Rafael Barbosa, explicou que além dos 20 defensores do Amazonas, mais 40 de outros estados virão para ajudar no mutirão, que vai contar ainda com a participação do Ministério Público do Estado do Amazonas e do Tribunal de Justiça do Amazonas. A data de início, duração e locais de atividades serão definidos em uma reunião que acontecerá na próxima quarta-feira em Brasília. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas defenderá que cada família dos 64 presos mortos em penitenciários do estado receba uma indenização de cerca de R$50 mil. Se definido esse valor, a conta para o estado pelo massacre ficará em cerca de 3,2 milhões. Caso o governo fixe uma indenização menor, não está descartada uma ação judicial para questionar o cálculo, segundo Carlos Alberto de Souza Almeida Filho, da primeira Defensoria Especializada de Atendimento de Interesses Coletivos. 37 dias depois de ter desaparecido no Rio Solimões, em Codajás, o corpo do delegado titular da 78ª Delegacia Interativa de Polícia, Tiago Pereira Garcês, segue desaparecido. De acordo com informações do diretor do Departamento de Polícia do Interior, Mariolino Brito, as buscas continuam, assim como as investigações, para esclarecer como ocorreu o caso. O delegado Mauro Duarte, titular da Delegacia Interativa de Coari, que está presidindo o inquérito policial em torno do desaparecimento de Tiago Garcês,
informou que as investigações estão em andamento. Conforme Duarte, para a conclusão dos procedimentos ainda faltam os resultados dos laudos de balística e de reprodução simulada dos fatos, a reconstituição. Além disso, ainda não foi realizado o interrogatório de um homem que não teve a identidade revelada pelo delegado, que possivelmente ajudou na fuga dos 2 traficantes colombianos mortos em confronto com a polícia. O delegado Mauro Duarte ressaltou também que todas as pessoas que estavam na ação no último dia 5 de dezembro de 2016 já foram ouvidas e que, até o momento, ninguém foi indiciado, pois o inquérito policial ainda não foi concluído. O tempo é instável em Manaus, a temperatura é de 24 graus. Polícia. Vamos começar com notícias de polícia. Um homem suspeito de assaltar uma drogaria. Ele estava fazendo arrastão lá na área do bairro da Compensa, Paulo Guerra, na Compensa, na Alvorada, quando de repente ele foi surpreendido por uma equipe de policiais da 10ª SICOM. O suspeito trocou tiros com a polícia e foi baleado. Ele estava em uma moto, o comparsa dele, quando viu o companheiro dele levar um balaço, pegou o beco e fugiu. Os policiais da 10ª SICOM efetuaram o atendimento ao baleado, comunicaram ao SAMU rapidamente, que o levou a uma unidade de saúde. Ele não corre risco de morte. O ladrão que estava fazendo graça, fazendo onda, fazendo arrastão lá na estrada dos franceses, e acabou sendo preso por policiais da 10ª SICOM. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, durante a noite e madrugada, movimentação na área de polícia. Paulo Guerra, nós tivemos aí a ação dos comandantes de todas as SICOMs da cidade, e lá na 3ª SICOM, em patrulhamento por volta de 2 horas da madrugada de hoje, portanto agora há pouco, eles abordaram o Diego Marques Picanço, 26 anos. Em seguida foi encontrado com ele, Paulo Guerra, na casa onde ele mora, uma boa quantidade de droga, um rifle calibre 36, esse daquele do cano grande, um simulacro, ou seja, uma pistola de brinquedo, e 1 quilo de maconha tipo skunk, aquela maconha da boa, que não queima o dedo do noiado. O skunk não deixa também o dedo do noiado ficar amarelado. Quando você vê o caboclo aí da cabeça do dedo tudo amarelada, pode contar, é maconheiro, e é maconheiro que fuma daquelas maconhas que fica cheia de talo, a pior maconha que tem. Além também, Paulo, de encontrado com esse homem 14 trouxinhas de cocaína. Portanto, ele estava todo enrolado e foi preso por policiais da viatura 6038 da 3ª SICOM. Isso deu-se no bairro de Petrópolis. De pronto-socorro, 28 de agosto, plantão tranquilo, 2 atendimentos, ainda assim por acidente de trânsito, no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste. Aí o negócio é diferente. 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física. Em um dos casos, um homem que se envolveu numa briga de trânsito e acabou apanhando muito do seu oponente. Os 2 carros, um trancando o outro, aí os 2 resolveram ir pra peia e um deles levou uma pisa. O acusado de ter batido fugiu e não foi identificado. No pronto-socorro Platão Araújo, movimentação também considerada tranquila, com 2 atendimentos, um por agressão física, outro por ferimento à faca, outro por ferimento à pedra, e uma pessoa que deu entrada vítima também de agressão física. Ele envolveu-se em uma briga dentro de um dos terminais da cidade e acabou sendo barbaramente agredido e deu entrada também no pronto-socorro Platão Araújo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Conforme a difusora já informara ontem, em absoluta primeira mão, no programa Giro de Notícias, naquela ocasião, o garotinho Valdir Correia já estava dando a notícia que 2
dois bandidos montados em uma motocicleta. Eles estavam em seu cavalo do cão, estavam cometendo arrastão na área da zona leste da cidade. Roubaram na rua Malvarisco, roubaram em outras ruas do bairro Jorge Teixeira. De repente, ao chegarem na rua Hilário Gujão, eles tomaram a bolsa de um garoto de aproximadamente 12 anos que estava na companhia de sua mãe. Daí eles imprimiram fuga, aceleraram o cavalo do cão em alta velocidade, era vão e acelerava. Eles não sabiam, mas estavam indo rumo à morte. Mais à frente, o ladrão que estava pilotando a moto sentou-lhe o cavalo do cão na traseira de uma caçamba. Morreu na hora. O piloto da moto morreu na hora. O outro que estava na garupa ficou agonizando. Ele estava vivo. Ele não ia morrer. Até que eles foram barbaramente agredidos. Eles foram linchados. O que morreu não apanhou mais. Mas o que estava vivo, um homem apareceu com uma pedra em bloco e esmagou a cabeça do bandido, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. Eu bati muito porque foram dois bandidos foram desta para pior. O motor da morte levou os dois dessa vida para outra vida. Os bandidos, aí, foi assim que buzinou o motor da morte. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem até o momento não identificado foi morto e esquartejado no Lago do Bim, na M070. Esse homem não foi identificado ainda e Paulo Guerra, ele foi esquartejado. Uma morte realmente das mais violentas, uma cena macabra presenciar as pessoas que foram até o local do crime. Tiros pelo corpo. Uma mulher caminhava pela área lá no bairro da Compensa. Ela ia só caminhando, só no trote, correndo, tentando ficar aí com mais saúde, correndo, caminhando, quando de repente apareceu um carro misterioso. Mais misterioso ainda foi o homem que saiu de dentro desse veículo. Ele saiu armado, chegou bem perto da mulher, certificou-se de que era ela mesmo e disparou 1, 2, 3 tiros na vítima, que acabou não resistindo aos ferimentos e morreu na hora. Tudo deu-se, Paulo Guerra, por volta de 20 horas, lá na área do bairro da Compensa, quando uma mulher fazia exercícios. Uma mulher também morreu afogada e foi na área da Ponta do Ismael. Paulo Guerra era a boca da noite quando ela resolveu banhar-se. As informações dão conta de que ela estava na companhia de um homem. Os dois tomavam banho. De repente, essa mulher mergulhou, plantou uma bananeira e mergulhou e não boiou mais. Horas depois, o Instituto Médico Legal estava retirando o corpo das águas lá da área do Ponta do Ismael, lá onde são recaptadas a água, são colhidas, né, para ser distribuída nas casas. Foi ali naquela área da Ponta do Ismael quando essa mulher morreu afogada em circunstâncias ainda misteriosas, né? A polícia vai investigar para ver se teve um afogamento por acidente ou quem sabe até mesmo se trata de algum homicídio. As investigações estão em curso. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, lamentável, esse tipo de notícia que a gente nunca gosta de dar, Paulo, mas infelizmente aconteceu essa tragédia familiar lá no bairro Cidade de Deus.
Ontem, por volta de 19 horas, o pequeno Cauã Santos Pantoja, de apenas 6 anos de idade, estava brincando em sua pequena bicicleta lá na rua Santa Júlia, no bairro Cidade de Deus. De repente, o garoto, numa queda assim, que não parecia ser grande coisa, acabou caindo da bicicleta e bateu a barriga. Ele começou a passar mal e foi rapidamente levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Chegando no Platão Araújo, foi constatado que ele sofreu aí um choque hemorrágico e já não havia muito o que fazer. Infelizmente, a criança morreu logo após dar entrada no pronto-socorro Platão Araújo, o pequeno Cauã dos Santos Pantoja, de apenas 6 anos de idade. Aí nós lamentamos profundamente a morte de uma criança que aconteceu ontem no bairro Cidade de Deus. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 92 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra, mais uma vez, triângulo amoroso, causa peia, causa uma situação constrangedora. Um homem desconfiado que estava sendo traído pela própria esposa, que estava desconfiado que havia uma estátua em sua casa. Ele resolveu investigar e viu a esposa dele nos braços de um outro homem. Esse homem que havia sido traído foi tomar satisfação com o amante de sua mulher e levou uma pisa, apanhou e apanhou muito. Ali levou murros, chutes, socos, pontapés e os bofetes. Além da dor do amor, ele entrou com vários hematomas no pronto-socorro. Paulo Guerra. Presos apontados pelos setores de inteligência do Acre e do Amazonas como líderes de facções criminosas chegaram ontem à noite à Penitenciária Federal de Mossoró, nas regiões oeste do Rio Grande do Norte. Ao todo, são 19 detentos que foram levados em uma operação especial para o presídio Potiguar, 14 do Acre e 5 do Amazonas. A ação para a entrega dos presos só foi concluída na madrugada desta sexta-feira. Aqui de Manaus foram Demétrio Antônio Matias, Janes do Nascimento Cruz, Florencio Nascimento Barros, Rivelino de Melo Miller e Gileno Oliveira do Carmo. Repetindo, a entrega dos presos só foi concluída na madrugada de hoje. Últimas notícias. A bolsa teve alta de 2,41% com 63.953 pontos. O avanço veio um dia depois de o Banco Central fazer o maior corte na taxa de juros em quase 5 anos. No mercado de câmbio, o dólar caiu 0,5% e está cotado em 3,17. O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu nesta sexta-feira em baixa no mercado de futuros de Londres, cotado a $56,05, baixa de 0,07% em relação ao fechamento da sessão anterior. O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira que pouco a pouco a taxa básica de juros, a Selic, vai sair dos 2 dígitos para um dígito só. Temer não deu prazo, porém, para que isso aconteça. Os segurados que recebem um benefício do INSS acima do salário mínimo já conseguem saber de quanto vai ser o reajuste deste ano. O valor depositado em fevereiro vai ter um aumento de 6,58%. O índice é menor do que foi inicialmente previsto pela gestão Temer para 2017. Com isso, quem ganha R$2.000, por exemplo, passa a receber R$2.181,60. O teto também aumentará de 5.189,82, válido em 2016, para 5.531,31. A doença misteriosa que chegou à Bahia também foi registrada no Ceará, que apura 3 casos suspeitos. Pesquisadores continuam investigando por que pessoas apareceram com fortes dores e urina na cor preta. Os sintomas da doença têm semelhança com casos antigos no Amazonas, na Europa e nos Estados Unidos. O presidente americano Barack Obama anunciou nesta quinta-feira que os Estados Unidos colocam fim com efeito imediato uma política que concedia residência a cubanos que chegavam ao país sem visto, confirmou a Casa Branca em nota após várias pontes do Congresso informarem sobre a mudança. Por meio desta política, conhecida como pés secos, pés molhados, as autoridades americanas outorgavam a residência aos cubanos que entravam no país por terra e deportavam apenas aqueles que eram capturados no mar. Com uma decisão, os cubanos que tentarem entrar nos Estados Unidos ilegalmente estarão sujeitos à deportação. Segundo afirma Obama em um comunicado divulgado pela Casa
Casa Branca. De acordo com a nota, trata-se de mais um passo para a normalização das relações entre os dois países. O número de jornalistas no Brasil vítimas de agressões aumentou 17,52% ano passado em comparação a 2015. Foram 161 casos de violência registrados contra 222 profissionais ao longo do ano passado. Houve 2 casos de assassinatos de jornalistas no exercício da profissão e 5 de outros comunicadores. Os números fazem parte do relatório anual da Federação Nacional dos Jornalistas Penais, lançado nesta quinta-feira no Rio. Gabriel Garcia Morales, vice-ministro de Transportes da Colômbia durante o governo de Álvaro Uribe, foi detido nesta quinta-feira sob acusação de receber propina da Odebrecht, segundo a Procuradoria do país. Ele deve ser denunciado por corrupção passiva, enriquecimento ilícito e prevaricação. E falando em propina, o Brasil lidera pela primeira vez o ranking elaborado pelos Estados Unidos como o mais citado por empresas globais investigadas naquele país sob suspeita de pagar propina no exterior. O ranking é feito por um site especializado pela legislação chamada de Foreign Corruption Practices Act. A ministra da Saúde da Austrália, Susan Ley, renunciou nesta sexta-feira, 4 dias após anunciar seu afastamento temporário por causa de uma investigação pelas despesas de uma viagem oficial ao leste do país, em que aproveitou a ocasião para comprar um apartamento. Depois de entrar com ação contra algum de seus algozes na Lava Jato com o delegado da Polícia Federal, Felipe Passi, o procurador da República, Deltan Dallagnol, e o juiz federal Sérgio Moro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolou ontem, por meio de seus advogados, ação de reparação por danos morais contra o promotor de justiça Cássio Roberto Concerino, do Ministério Público do Estado de São Paulo. A ação deverá ser distribuída a uma vara civil de São Bernardo do Campo, onde Lula reside, e pede que Concerino seja condenado a pagar R$1 milhão a título de indenização ao ex-presidente, levando-se em consideração a extensão dos danos causados e ainda a capacidade econômica financeira do citado agente público. Em 2016, no âmbito de uma investigação sobre o apartamento triplex no Guarujá, o promotor pediu à Justiça Estadual decretação da prisão de Lula. O ex-presidente é o único no país que não pode ser preso e a Justiça parece assistir ao largo às falácias do cacique do PT. As outras informações das ruas da cidade, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, e em relação ao transporte coletivo, Paulo Guerra, nesse momento, moradores do conjunto Viver Melhor, o maior conjunto habitacional da América Latina, o meu querido Paulo Guerra, estão se manifestando nesse momento. É que a SMTU e também o Sinetran, mais precisamente o Sinetran, estão impedindo a entrada do transporte alternativo. O transporte alternativo faz o transporte da Zona Norte, lá do Viver Melhor, para a zona leste da cidade. Nesse momento está havendo aí bloqueio do cartão de passageiro dessas unidades que estão trabalhando lá na área e os moradores, a população acham esse transporte de fundamental importância, as famosas lotações, e começam a se manifestar e já ameaçam fechar as ruas. Muita movimentação nesse momento no conjunto Viver Melhor. A população quer a presença do alternativo e o Sinetran nesse momento está bloqueando esses veículos. Paulo Guerra. 6h50. O governo sírio acusou nesta sexta-feira Israel de ter bombardeado o aeroporto militar da região de Mazé, perto de Damasco, informou a agência de notícias oficial SANA. Citando uma fonte militar, a agência declarou que a aviação israelense disparou mísseis durante a noite contra o aeroporto de Mazé, um subúrbio a oeste de Damasco, que abriga os serviços de inteligência da Força Aérea. A presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, orientou nesta quinta-feira os tribunais de justiça dos estados a fazerem um esforço concentrado para analisar a situação dos presos nas varas criminais de execução penal nos próximos 90 dias. A ministra estabeleceu prazo até a próxima terça-feira, dia 17, para que os presidentes dos tribunais de justiça informem o número de processos penais não julgados em cada comarca e quantos juízes são necessários em cada órgão. As informações foram repassadas pela assessoria de imprensa do STF. A taxa mundial de desemprego deverá subir de 5,7% em 2016 para 5,8% em 2017, o que representará um aumento de 3,4 milhões no número de pessoas desempregadas, segundo o relatório lançado nesta quinta-feira pela Organização Internacional do Trabalho, OIT. Ao todo serão 201,1 milhões de pessoas sem emprego no planeta neste ano. Segundo o estudo Perspectivas Sociais e do Emprego no Mundo, Tendências de 2017, de cada 3 novos desempregados no mundo em 2017, um será brasileiro.
O articulista Josias da UOL, Folha de São Paulo, escreve hoje em sua coluna: alguma coisa subiu à cabeça de Lula ao discursar em Brasília num seminário sobre educação promovido por sindicalistas. Em meio a críticas ao governo de Michel Temer, o orador sapecou uma pergunta: quem é que vai tirar o país da lama? E a plateia companheira? Lula. Entre os presentes, ironia suprema, estava o ex-tesoureiro petista Delúbio Soares. Réu em 5 inquéritos, 3 dos quais relacionados ao Petrolão, Lula apresentou-se como a pessoa certa para livrar o país do pântano. Fez isso sob aplausos de Delúbio, um corrupto de mostruário sentenciado no célebre julgamento do Mensalão. Ou seja, Lula estava completamente fora de si. Noutra passagem do seu discurso, a pretexto de alvejar Temer, Lula atirou contra o próprio pé. Quem é o culpado de um jovem de 25 anos estar preso hoje? O que deram de oportunidade para aquele quando ele tinha 8 anos? Se dou educação, trabalho, essa criança vai fazer o que da vida? A gente percebe que o dinheiro que se economizou na educação no passado está se gastando hoje para se fazer cadeia. E cada vez mais vai custar mais caro. Agora suponha que o personagem do enredo de Lula tenha acabado de chegar no Chilindró. Preso aos 25 anos, fez aniversário de 8 anos em 2000. Quando Lula foi eleito para suceder FHC em 2002, o garoto tinha 10 anos. Quando Lula se reelegeu, o personagem era um adolescente de 14 anos. Na época em que Lula transformou Dilma de poste em sua sucessora em 2010, já era um homem feito, com 18 anos na cara. Soprou as velhinhas dos 22 anos em 2014, ocasião em que Lula tarrachou a luz do seu poste pela segunda vez. Tomava 24 quando Dilma sofreu o impeachment. Quer dizer, se o sujeito chegou à cadeia aos 25 anos, guiando-se pelo raciocínio do Morubixaba do PT, não poderá culpar senão os governos petistas de Lula e Dilma pela falta de oportunidades educacionais e funcionais capazes de retirá-lo do caminho do crime. Lula fez a conta errada e atirou no pé. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira 13. O Globo do Rio de Janeiro. O presidente do STF pede análise rápida da situação de presos provisórios. Folha de São Paulo. Ato contra aumento de tarifas termina em quebradeira em área nobre de São Paulo. O Estado de São Paulo. Mãe confessa ter matado o filho a facadas. Parentes falam em homofobia. Planalto Central, Correio Brasiliense. Piso para o salário de professores sobe para 2.298,80 em 2017. Valor econômico. Brasil terá 1,2 milhão de desempregados a mais em 2017, prevê a OIT. Estado de Minas. Minas Gerais tem a maioria das prefeituras do país em estado de calamidade financeira. Recife, Jornal do Comércio. Odebrecht devolverá ao Panamá 59 milhões de dólares por suborno. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ceará registra 3 casos suspeitos de doença misteriosa que deixa a urina preta. 0 hora, Porto Alegre. Igualar salário ao piso do magistério custará 47 milhões ao Rio Grande do Sul. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Concorrência paraguaia amplia crise na indústria. Em tempo. Greve dos rodoviários vai parar 70% da frota. A crítica. Polícia recupera bens no sítio de ex-prefeito. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg, noticiário policial Alberto Peregrini, operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Supervisão técnica Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Missa de 7º dia. A família daquela que em vida se chamou Francisca Gomes de Souza convidam parentes e amigos para a missa de 7º dia de seu falecimento, que será celebrada na Igreja Nossa Senhora das Mercês às 20 horas no Conjunto Eldorado. A família agradece a todos que compareceram a este ato de fé cristã.